Sim, avaliação de linguística da Libras. Primeira questão. Sim, professor. Porque esses termos eles estão relacionados diretamente à língua oral. Eles não se relacionam com a Libras. E também esses termos ele tem nível fonético e fonológico. Ainda precisa estudos para basear nesses novos termos. Segunda questão. Fonema. Fonemas são sons produzidos pelos falantes, menor unidade distintiva de uma língua. Elas podem ser divididas em vogais e semivogais. Se formos colocar na prática, quer dizer que o som ele foi trocado por outra em uma palavra. Torna-se uma nova palavra. Traços distintivos. Exemplo: faca e vaca. Troca o F pelo V e também muda o significado. Gestema. Gestema é um termo que está relacionado ao fonema. São unidades mínimas distintivas que compõem a língua de sinais. Exemplo: saúde e pastor. A locação é a mesma, saúde e pastor. Mas o significado é diferente. A locação, o movimento é igual. Letra B, alofone. O que são alofones? São categorias de uma diferença mínima dos sons nas línguas faladas. Quer dizer, variação do som. Exemplo: dia e dia. Vai ser a variação do som. A gente percebe. Alogestos. O que é alogestos? Alogestos são diferenças mínimas. É a variação dos gestos, sem alterar o significado. Exemplo: o sinal verde. Em alguns estados é feito com essa configuração, em V. Aqui é conhecido assim com a configuração 5. A locação é a mesma, o movimento também, só muda a configuração, mas tem o mesmo sentido. O surdo, quando ele vê o sinal, ele vai entender. Terceira questão. O sinal conversar e o sinal nada. Ele é o quê? Ele é par análogo. Por quê? Porque ele difere mais de um parâmetro. Conversar e nada, a orientação, a diferença é a orientação da palma da mão e a configuração. Elas são diferentes. O conversar, a mão não dominante, ela é de configuração 7 e a mão dominante é 57. Já o sinal nada, tanto a mão dominante quanto não dominante, elas são da configuração 57. O que eles têm de igual? O que eles têm de igual é o movimento e a locação. Sinal, salada e incentivar. São pares mínimos. Por que eles são pares mínimos? Porque eles só têm um parâmetro que difere, que é a configuração de mão. Na salada, a configuração é 60. Salada, a configuração de mão é 60. Já no incentivar, é a configuração 57. Mas a orientação, a locação e o movimento são iguais. Por isso que eles são pares mínimos. Cor e doce. O que eles são? Eles são pares análogos. Por quê? Porque eles têm mais de 2 parâmetros que diferem. Quais são esses parâmetros? A configuração de mão, o movimento e a orientação. Ela muda. A configuração de mão de cor é 60 e a configuração de mão de doce é 57.
Por isso que eles são pares análogos, porque eles têm parâmetros que tem mais de parâmetros que diferem ele. E o que eles têm de igual é a locação, que é aqui na boca, na frente da boca, e a orientação da palma da mão, que é para minha frente. Bom, agora letra D. Brincar e trocar. Então, o que é que eles são? Eles são pares análogos também. Por quê? Porque mudou a configuração de mão, a orientação da palma da mão também mudou, que você percebe o brincar e o trocar, ele mudou a orientação. Aí o que eles têm em comum? Tem o mesmo movimento, a mesma locação, isso não mudou. Letra E, cunhado e intérprete. O que é que eles são? Eles são pares mínimos. Por quê? Pois só mudou apenas um parâmetro, que foi a configuração, a orientação da palma da mão. Em cunhado tá assim, a mão de apoio tá para baixo e a mão dominante tá para cima. E intérprete já tá diferente, já mudou a orientação. Agora, letra F. Passear e turismo. O que é que eles são? Eles também são pares mínimos, pois apenas mudou a configuração de mão. Em passear, a configuração está 56, e já em turismo, a configuração 46, que você percebe que está em letra T. O que eles têm de igual? O que eles têm de igual é a locação e o movimento, é o mesmo. E também a orientação da palma da mão, que é a mesma. Agora, a letra G, que é lei e loja. Eles são o quê? Eles também são pares mínimos. Mediante o que a gente viu no vídeo, eles estão como pares mínimos. Por quê? Porque eles têm a configuração de mão igual, a locação também igual e o movimento também igual. O que muda é a orientação da palma da mão, é o que vai mudar. Então, é apenas um parâmetro que vai mudar. Agora, a letra H. O sinal de sofrer e fome. Eles são o quê? Eles são pares análogos, porque já se percebe que sofrer e fome têm configurações diferentes, orientação da palma da mão também é diferente e a expressão facial também são diferentes. O que eles têm igual é o movimento e a locação. Agora, quarta questão. Então, vamos falar da materialidade linguística de língua oral e de língua de sinais, que é entre o aparelho fonador e gestualizador. Os dois são aparelhos onde se produz a comunicação. O fonador é o que? É a parte oral, e o gestualizador é a parte onde se produz os sinais. Explicando o aparelho fonador. Bem, ele está dividido entre articulatório, fonatório e respiratório. E o seu principal articulador é a língua.
Já o gestualizador, ele começa do topo da cabeça até a cintura e se divide em cabeça, tronco, braço, espaço neutro e o seu principal articulador é as mãos.